Entregue Donetsk para ter paz. É o que o presidente russo Vladimir Putin afirma desde o início das negociações de paz. Ele sustenta essa afirmação dizendo que a Rússia está prestes a dominar Donetsk. Ainda assim, isso não é verdade. A Ucrânia reforçou esse ponto com um grande contra-ataque à ofensiva russa, deixando equipamentos em chamas. É uma catástrofe para a Rússia em Donetsk, já que a Ucrânia aniquilou uma ofensiva russa, levando a perdas catastróficas. Esse ataque parece ter ocorrido em ou antes de 20 de dezembro e envolveu a Rússia tentando lançar várias unidades mecanizadas contra uma posição ucraniana em Donetsk. Esse não foi um ataque pequeno, de acordo com a Defesa Express, que relatou sobre o contra-ataque ucraniano. A Rússia enviou tanques e veículos blindados, apoiados por um raro lançador de pontes MTU-20, substituto do antigo MTU-1. O MTU-20 pode lançar uma ponte de 3 partes. Os blindados da Rússia, como tanques e veículos citados, conseguem atravessar obstáculos antitanque e terrenos macios. Essa ponte tem 20 x 36 metros, 6.561 x 1.082 pés, e suporta até 60 mil quilos, 132 mil libras. O lançador de pontes serve para ajudar blindados russos a atravessar terrenos onde poderiam atolar. O MTU-20 serve como ponte sobre o terreno, possibilitando ataques mais rápidos. O lançador de pontes depende dos blindados que o escoltam para proteção. Como Odin destaca, o MTU-20 não tem armamento, o que o torna vulnerável. Se as forças da Ucrânia o pegarem fornecendo uma ponte no território ucraniano, adivinha o que acontece? Em 20 de dezembro, a Ucrânia flagrou esse equipamento raro e vital. Agora, como tanques e blindados, ele queima em algum lugar de Donetsk. Graças a um contra-ataque brilhante dos ucranianos que parou as unidades mecanizadas da Rússia em seu caminho. Especificamente, o 427º Regimento Separado de Sistemas Não Tripulados, RAROG das Forças Armadas da Ucrânia, identificou o ataque russo que se aproximava e enviou drones para neutralizá-lo. Antes de chegar a qualquer lugar, as forças de sistemas não tripulados anunciaram no Telegram que o RAROG do 427º Regimento Separado atuou na região de Donetsk. Impediram o assalto inimigo ao atingir os tanques, deixando a infantaria sem cobertura e inviabilizando a ofensiva. E esse é exatamente o ponto. Destruir o MTU-20 da Rússia impediu as forças de Putin de moverem seus tanques e veículos blindados para dentro do alcance das posições defensivas da Ucrânia em Donetsk. Com aquela blindagem presa, ela se tornou inútil. Os canhões dos tanques não conseguiam disparar longe o suficiente para atingir qualquer coisa de importância. E a infantaria, que dependeria dos veículos blindados para protegê-los dos drones, não tinha mais essa proteção. Não sabemos se a infantaria recebeu ordens para atacar sem blindagem. É provável que soldados russos tenham recebido ordens para avançar, dado que há evidências de que a Rússia já enviou tropas sem blindagem antes. Segundo o The Telegraph, em novembro, soldados em Donetsk tiveram sorte de ter blindagem. Soldados russos foram enviados para lutar sem capacetes ou coletes à prova de balas. Provavelmente, a ordem de ataque não mudou enquanto o equipamento russo queimava desprotegido. Você pode imaginar o que aconteceu com as forças da Rússia. Elas provavelmente foram destruídas, assim como seus tanques, veículos e lançadores de pontes. A Rússia nem sequer pode seguir seu caminho habitual de negar que seu ataque fracassado aconteceu. Harrog publicou no YouTube um vídeo mostrando as consequências devastadoras de seu ataque com drones, acompanhando a postagem das forças de sistemas não tripulados no Telegram. Esse vídeo, que dura cerca de 70 segundos, começa com o som de um fogo crepitando e a imagem de um dos veículos da Rússia em chamas. Depois, ele mostra imagens dos drones First Person View usados por Harrog para destruir veículos russos. Vemos frequentemente esses drones acertando seus alvos, e os primeiros parecem atingir o MTU-20. Ao tentar alcançar o ponto de travessia da Rússia, a ponte do veículo fica visível enquanto drones First Person View ucranianos a atingem repetidas vezes. Aparentemente desativado devido aos ataques, o MTU-20 é então atingido por aquilo que parece ser uma bomba lançada por outro drone. Após cerca de 40 segundos de imagens desses ataques ininterruptos, o lançador de pontes da Rússia é visto envolto em uma massa de chamas, mostrando que dificilmente será recuperado. Então, Harrog foca em outros veículos russos. As demais imagens mostram drones First Person View de Harrog atingindo tanques e veículos blindados,
com explosões e restos queimados de blindados russos. A Ucrânia responde a Putin para rebater alegações sobre Donetsk, enquanto a Rússia ainda não conquistou a região. A Ucrânia ainda ataca com força, rapidez e precisão sempre que as forças da Rússia realizam investidas, e a situação só piora para a Rússia. Na mesma postagem no Telegram em que anunciou a destruição da tentativa de ataque russo a Donetsk, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia informaram que também destruíram outro equipamento. Destacamos separadamente o ataque eficaz ao sistema de lançamento múltiplo batalhão de mísseis, 21 Grad. O inimigo atirava nas nossas posições, disseram as forças. Graças às ações coordenadas, a rajada de fogo foi interrompida e o veículo de combate foi destruído. Não se sabe se os drones de Harrog foram responsáveis por esse ataque. Ficou claro que eliminar esse sistema de lançamento múltiplo era prioridade, pois deixá-lo em operação poderia ter significado que as forças não tripuladas da Ucrânia fossem destruídas antes de eliminar os tanques, veículos blindados e o lançador de pontes. O trabalho do 427º Harrog OPBPS reduz o poder ofensivo inimigo e dá vantagem tática às forças de defesa em certas áreas da linha de frente. As forças de sistemas não tripulados, ele afirma, e tem razão, pois um raro lançador de pontes foi eliminado. A Rússia enfrentará dificuldades para futuros ataques em Donetsk que exijam tanques e blindados em terrenos difíceis. Para a Ucrânia, isso simplesmente significa mais oportunidades de identificar os blindados atolados da Rússia enquanto tentam avançar, o que inevitavelmente resultará em mais drones First Person View. Com base nas imagens de 20 de dezembro, Harrog deve participar dos próximos acontecimentos. Afinal, o regimento relativamente novo parece estar ganhando reputação na Ucrânia, de acordo com o Military Land. Não se sabe ao certo quando o regimento Harrog foi formado, mas o Long War Journal indica que foi em abril de 2023. O regimento chegou a ter entre 500 e 1.500 membros, indicando que cresceu bastante durante a guerra. Um relatório militar de fevereiro destacou esta unidade e a Phoenix da Ucrânia como prestes a se tornar um regimento completo de drones. RAROG foi ampliado e virou o 427º Regimento de Sistemas Não Tripulados das Forças Terrestres, separando-se da 24ª Brigada Mecanizada. A designação numérica da unidade Phoenix permanece desconhecida, segundo informou o veículo. O portal Military Land destacou que Harrog, Phoenix e os Pássaros de Madiar, famosa unidade de drones da Ucrânia, uniram-se para criar o programa Poder dos Drones. Sob esse programa, o regimento recruta ativamente tanto militares quanto civis para servir no sistema não tripulado da Ucrânia. Forças. Cooperar na criação desse programa não seria possível para Harrog se ele não estivesse construindo uma reputação. O que vimos em Donetsk pode ajudar o regimento Harrog a conseguir mais membros em breve. Esse não foi o primeiro ataque de Harrog contra blindados importantes da Rússia. Em julho de 2023, o regimento, então menor, destruiu um tanque T-90. Operadores de drones do Harrog destruíram radares de vigilância, posições de tiro russas e outros equipamentos. O regimento também lutou em Chazivyar, destruindo 4 tanques russos T-60 e 2 e 3 veículos BMP-2. Em janeiro deste ano, o que acabamos de ver em Donetsk estava longe de ser um caso isolado. Harrog cresce por ser muito eficaz, conforme explica seu próprio site. Quem entrar no regimento atuará em equipe, realizando operações como reconhecimento, engenharia, guerra eletrônica e ataques com drones First Person View, como os vistos em Donetsk. Como diz o regimento, somos a resposta tecnológica à guerra moderna, drones, dados e disciplina, em vez de aleatoriedade. Nada do que Harrog faz é deixado ao acaso, e isso fica perfeitamente evidente na precisão absoluta vista nas imagens que discutimos. Harrog coleta dados, encontra alvos e, quando chega o momento certo, ataca com uma eficiência devastadora. Um MTU-20 queimado em Donetsk, junto a tanques e blindados, comprova isso. RAROG está atrasando a captura de Donetsk pela Rússia, contrariando o prazo dito por Putin. Isso nos leva ao que esse brilhante contra-ataque ucraniano significa para o futuro da guerra. Logo de cara, seria impreciso afirmar que o regimento Harrog acabou de conquistar serve como um ponto de virada para a situação em Donetsk. É um ataque relevante, ainda mais pela raridade do MTU-20 na região. A destruição de blindados russos pelo regimento Harrog aumentará as baixas russas e abrirá novas oportunidades de ataques futuros. Donetsk ainda está muito envolvida na batalha.
não está prestes a cair, como Putin afirma. O que esse ataque de 20 de dezembro nos mostra é que ainda está tudo em jogo em Donetsk. Os defensores da Ucrânia impedem os ataques russos antes que comecem. Os números sugerem uma situação melhor para a Rússia do que a real. Segundo a Al Jazeera, em agosto, a Rússia controla cerca de 3/4 de Donetsk, mas a área exata ocupada é incerta devido aos contra-ataques ucranianos e às frequentes mentiras russas sobre conquistas territoriais. Em dezembro de 2024, a RBC, Ucrânia relatou números inflados de captura de território divulgados pelo Instituto para o Estudo da Guerra. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia afirmou ter capturado 4.500 km², ou cerca de 1.737 milhas quadradas da Ucrânia em 2024. O Instituto para o Estudo da Guerra afirmou que a área era de cerca de 3.306 km², 1.276 milhas quadradas. Nenhum desses números é relevante para um exército russo que esperava dominar a Ucrânia facilmente. Mas o fato de a Rússia superestimar tão drasticamente a quantidade de território que captura, ou, como você vai descobrir em um momento, mentir sobre o que captura, isso indica que percentuais sobre Donetsk podem ser estimativas com dados falhos. Está claro que a Rússia ocupa a maior parte do oblast ucraniano, o que fundamenta as alegações de Putin sobre a inevitabilidade da queda de Donetsk. Putin não conta tudo. Apesar de parecer restar apenas 25% de Donetsk para a Rússia tomar, ainda falta conquistar o cinturão de cidades fortemente fortificadas em Donetsk. O New York Times relatou sobre o cinturão em dezembro, destacando que inclui Kramatorsk e Sloviansk, ainda não tomadas pela Rússia. Essas cidades e a área de Donetsk, controlada pela Ucrânia, tem cerca de 200 mil civis. O New York Times explica que essas cidades são estrategicamente importantes para a Ucrânia. São um centro militar ucraniano desde 2014 e uma das áreas mais fortificadas da linha de frente. Em 9 de dezembro, a United 24, mídia revelou mais sobre o que aguarda as forças de Putin. Quando Pokrovsk cair, essas forças avançarão para o cinturão da fortaleza. O veículo destaca Chazivyar, que a Rússia alegou falsamente ter capturado, embora as forças de Putin lutem por ele há 20 meses. Esse único assentamento, e você pode adicionar Pokrovsk à equação, é um microcosmo do que ainda espera as forças russas, em Donetsk. A região de Donetsk agora é uma densa rede de fortificações militares que se estende por dezenas de quilômetros. Como mostrado claramente nos mapas, essas linhas de defesa estão distribuídas em camadas por toda a região, muitas delas posicionadas em terrenos mais altos. A United 24 afirma que a Rússia levou quase 4 anos para avançar tanto em Donetsk. Destruir esse cinturão de fortalezas provavelmente exigiria anos de campanha. Isso inevitavelmente levaria à perda de centenas de milhares de soldados a mais, junto com centenas, se não milhares de equipamentos. Levaria muitos anos a mais, diferente da queda iminente que Putin declarou esperar por Donetsk ao tentar impor suas exigências maximalistas no Tratado de Paz. Em 18 de dezembro, as pesquisadoras do Instituto para o Estudo da Guerra Jessica Sobieski e Jenny Olmsted afirmaram que 2027 é o melhor cenário para Putin ao tentar capturar Donetsk. Forças russas fizeram avanços marginais e infiltrações limitadas no leste de Konstantinivka. Pesquisadores afirmam que conquistar uma das cidades fortificadas do cinturão de fortalezas exigirá muitos recursos. É improvável que as forças russas tomem toda Donetsk e o cinturão de fortalezas antes de 2027 ou 2028. Se os parceiros internacionais seguirem apoiando, especialmente os europeus, a Ucrânia deve conseguir lutar por mais alguns anos. Líderes da União Europeia aprovaram um empréstimo de 105 bilhões para a Ucrânia, ajudando nos problemas orçamentários imediatos do país. Diversos países prometeram 45 bilhões em ajuda militar à Ucrânia, parte via programa Pérola, para garantir que a Ucrânia tenha armas de alta tecnologia e fortalecer o cinturão da fortaleza. Putin sabe melhor que ninguém que Donetsk está longe de cair, e um regimento de drones ucraniano acabou de provar isso. A campanha de anos por Donetsk, já travada pela Rússia, ainda levará anos para atingir o objetivo de Putin. Isso é bem mais tempo do que Putin disse e mostra que o líder russo e seus aliados foram expostos como mentirosos sobre a situação real em Donetsk. No relatório de 20 de dezembro sobre o regimento Harog em Donetsk,
O RBC Ucrânia destacou que Putin afirmou ter capturado territórios que a Rússia não controla. Putin afirma que Siversk, em Donetsk, foi tomada. O exército ucraniano nega a afirmação e, embora Siversk tenha combates intensos, fontes independentes não confirmam as alegações de Putin. Várias tentativas de invasão da cidade por infiltrados russos foram frustradas, segundo o RBC Ucrânia, o que desacredita ainda mais as alegações de Putin. A Rússia disse ter tomado Liman, em Donetsk, mas o terceiro corpo de exército da Ucrânia desmentiu a alegação. Também houve alegações sobre Kupiansk, em Kharkiv, mas a Ucrânia negou que a cidade tenha sido tomada pela Rússia. Essas não são alegações equivocadas da Rússia, mas mentiras de Putin para dar uma falsa impressão sobre Donetsk e outras áreas da Ucrânia. Putin prefere retratar Donetsk como prestes a cair, em vez de comentar sobre a Rússia perdendo mais blindados e até um raro lançador de pontes para drones ucranianos. Você já viu que não é o caso, já que a linha de fortificações está no caminho da Rússia. No entanto, essas mentiras russas repetidas mostram que as forças de Putin também não fizeram o tipo de progresso que seu líder afirma ter feito. Então, não é só a linha de fortificações que a Rússia precisa eliminar. Em Donetsk, muitas outras cidades ainda estão sendo defendidas, o que significa muitas oportunidades para unidades como o regimento Harog causarem mais danos. Mas por que Putin mente? O Conselho Atlântico explicou em um artigo de 16 de dezembro, onde apontou que tudo que Putin diz agora visa influenciar Donald Trump e sua administração a verem as negociações de paz sob a ótica russa. Essa arrogância visa fortalecer o apoio russo à guerra, desmoralizar ucranianos e desencorajar parceiros de Kiev. O objetivo principal é garantir o apoio de Donald Trump a uma paz favorável ao Kremlin, convencendo-o de que a vitória russa é inevitável. A supervalorização das conquistas no campo de batalha é uma parte fundamental dessa estratégia. A Ucrânia precisa desmentir as afirmações de Putin sobre a inevitável queda de Donetsk, e por isso contra-ataques como os do regimento Harog ganham importância. Putin mente sem apresentar provas. A Ucrânia mostra a eficácia de seus ataques exibindo vídeos de veículos russos em chamas, indicando que a situação em Donetsk não é tão desesperadora. Como afirma a Rússia, a verdade da Ucrânia deve superar as mentiras da Rússia. Isso pode ocorrer se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continuar se filmando em cidades que a Rússia diz ter tomado. A Rússia afirmou recentemente ter conquistado Kupiansk. Zelensky desmentiu a afirmação da Rússia ao visitar a cidade que eles alegaram ter ocupado dias antes. Saiba mais sobre essa visita e o que ela significa no contexto mais amplo da guerra, em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais novidades de Donetsk. Obrigado por assistir.